Olá para você que acompanha as redes sociais da Módulo FM. A gente começa mais uma edição na Módulo FM do nosso Mente Aberta e tendo o imenso prazer, eu sempre reforço, é o imenso prazer de receber o infectologista, o Dr. Leandro. Tudo bem, Leandro? Um prazer recebê-lo. Olá, pessoal de casa, da Módulo. Olá, Leide. É sempre um prazer vir aqui na rádio, conversar com você, conversar com a população sobre os temas da saúde. Temas importantes, e você é infectologista, tem tido muito trabalho nos últimos anos, né, Leandro? Estava brincando aqui no off que o infectologista não teve sossego nos últimos 5 anos, né? É uma epidemia, uma pandemia atrás da outra, né? E a gente, infelizmente, voltou a ter casos de dengue aqui, né? Não só em Patrocínio, mas em todo o estado de Minas Gerais, na região sudeste do Brasil. Se a gente puder, assim, fazer uma explanação geral, como é que está a situação da dengue aqui no município? Porque a gente viu nos últimos dias aí a prefeitura fazendo o trabalho com fumacê em vários bairros da cidade. E aí as pessoas já estão falando que tem um surto de dengue na cidade. Procede isso? Na verdade, a gente ainda não configura como surto, mas teve um aumento do número de casos, né? A semana epidemiológica fechou com 8 casos confirmados, mas eu acredito que esse número vai subir exponencialmente, seguindo a tendência do estado, né? Então, o dado que a gente tem atual, ele sempre é um pouco desatualizado, porque demora até que a Secretaria Estadual de Saúde processe a informação. Mas para o ouvinte ter uma noção, mais ou menos, do que a gente está falando, nós tivemos, em relação ao mesmo período do ano passado, no estado de Minas Gerais, um aumento de 320% do número de casos de dengue, suspeitos e confirmados. É muita coisa. É muita coisa. Isso se justifica por alguns fatores, né? O primeiro fator que justifica isso é o clima. A gente está vivendo um ano de El Niño, com chuvas intensas e calor muito intenso, né? Nós vivemos aí umas ondas de calor e agora, junto com as ondas de calor, a gente vem com chuva. Isso faz com que o vetor do vírus, né, o mosquito Aedes aegypti, ele consiga se espalhar com mais facilidade. Então, é feito no município, né, de Patrocínio, e a Secretaria Municipal de Saúde fez brilhantemente o levantamento Lira, que é a contagem do mosquito por quarteirão. A gente viu um aumento dessa população de mosquitos, não só em Patrocínio, mas em todos os municípios de Minas Gerais, e a Operação Fumacê ela vem controlar essa população de mosquitos para que menos pessoas adoeçam com essa doença, né? O segundo fator que justifica o aumento do número de casos de dengue no estado é o sorotipo que está circulando, é o sorotipo 3, né? A dengue a gente tem 4 sorotipos, dengue 1, 2, 3 e 4. Esse é um pouco mais didático do que o do Covid, né? Das variantes do Covid. E faziam 15 anos que a gente não tinha casos com sorotipo 3 no estado. Então, este ano, o número de casos, né? A doença vai ser causada pelo tipo 3 do vírus. E um outro fator, na minha opinião, que é um fator mais preponderante para esse número de casos, é a falta de campanhas nacional, estadual, né? De saúde para a população em educação e saúde, né? Nas outras epidemias de dengue, a gente viu um investimento maciço nas campanhas com crianças, na escola, na televisão, falando da importância da prevenção da doença e, infelizmente, esse ano a gente vê um número menor, né, de ações em educação e saúde para a população entender que precisa, além da prevenção com vacina, com fumacê, se o pessoal não fizer o para casa, infelizmente, esse ano a gente vai ter um número grande de casos de dengue. E esse tipo 3 ele é mais grave? São 4 tipos, né? São 4 tipos. Não existe um sorotipo mais grave da doença. Qualquer sorotipo de dengue, 1, 2, 3 ou 4, pode levar o paciente a dengue grave, né? A dengue com complicações, que a gente antigamente chamava de dengue hemorrágica, né? Então, hoje a gente tem pacientes internados aqui em Patrocínio com dengue, que são pacientes considerados pacientes frágeis, né, para a doença. Graças a Deus a gente não teve nenhum óbito ainda aqui em Patrocínio, mas nas outras epidemias de dengue a gente já teve. Então, é uma doença que é prevenível em vários aspectos. Existe uma pirâmide de proteção, né? Na base da pirâmide está o cuidado com a sua casa, com lixo, com água parada. No segundo
na segunda fatia da pirâmide estão as ações do governo municipal, estadual e federal, e na ponta da pirâmide a vacinação, né? Essa fatia aí chegou no ano passado e veio para ficar, né? A vacina é uma maneira eficaz de se proteger contra a doença e ela vai ser incorporada no SUS nos próximos meses. Falando da vacina, a vacina Qdenga é a vacina da empresa Takeda, né, que é uma empresa japonesa. Ela é fabricada com vírus vivo atenuado e deve ser dada entre os 4 anos de idade e os 60 anos de idade. São 2 doses da vacina. Ela tem uma proteção específica para cada sorotipo da dengue, mas para formas graves da doença, a vacina chega próximo ao 100% de proteção contra hospitalização e dengue com complicação, que antigamente chamávamos de dengue hemorrágica. Doutor Leandro, você integra a Sociedade Brasileira de Infectologia? É assim a pronúncia? Sim, essa mesmo, né? E vocês têm uma conexão com o SUS, e essa é uma notícia muito boa, da possibilidade de a vacina Qdenga estar no SUS. Tem uma previsão de quando que isso vai acontecer? Alguns municípios no Mato Grosso, alguns municípios no Brasil afora, que estão vivendo epidemias importantes de dengue, já estão recebendo a vacina pelo SUS. O PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, ainda não soltou quais são os grupos que vão ser priorizados na vacinação contra a dengue, né? A empresa que produz a vacina Takeda falou que não tem estoque, não tem capacidade produtiva para toda a população brasileira de 4 a 60 anos. Então, provavelmente, o Ministério da Saúde irá elencar quais são as pessoas mais frágeis e mais vulneráveis a desenvolver dengue grave. Provavelmente, eles vão optar por vacinar as crianças, né, muito pequenas, que são mais propensas a ter quadros graves de dengue, e as pessoas com hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, problemas pulmonares, que são elegíveis à vacina, como foi com a vacina da Covid e como foi com as outras campanhas de vacina. Acredito eu que nos próximos anos essa vacinação vai se tornar universal. Agora, por que só até os 60 anos? Porque a gente sempre pensa nos idosos da família, vamos vaciná-los. Aí me surpreendeu essa informação de que é só até os 60 anos. Então, Leide, eu acredito que isto vai ser revisto, né? Quando a vacina ela foi desenhada, o estudo contemplou pessoas de 4 a 60 anos. Então, ela não foi testada a partir dos 60 anos. Mas eu brinco lá no consultório que os 60 é os novos 30, né? Que hoje, uma pessoa com 60 anos, eu considero jovem, porque a nossa expectativa de vida média do brasileiro vai até 85 anos, né? Então, 60 é o novo 30, né? Então, quando o paciente chega... Que bom ouvir isso. Então, estou começando a minha idade agora. Você tá um bebê. Então, quando o paciente chega no consultório, ele tem 65, 68 anos e é inteirão, né? Sim. Não tem muitos problemas de saúde, não toma muito imunossupressor, isso pode ser indicado, né? O médico faz a receita e o paciente recebe a vacina na clínica de vacinação. Por enquanto, a vacina Qdenga, ela está disponível apenas na rede privada. Aqui em Patrocínio, a gente tem 2 farmácias da rede privada que fazem a vacina, um laboratório e uma clínica particular de vacinação. Pode falar os nomes para o pessoal já procurar. Pode fazer a publi? Serviço, vai. Olha, gente, ó a publi, ó os recebidinhos, hein? Aqui em Patrocínio a gente tem na farmácia da Unimed, que fica ali bem pertinho da padaria Araújo, sim, né? Sim. Temos na farmácia nacional da Rotatória, temos na clínica Santa Clara, que fica bem perto ali da região dos hospitais, né? E tem no laboratório Biovida. Tá? São 4 centros de vacinação, o que for mais cômodo, for do desejo do que a pessoa ouvinte, já tem relação, né, de confiança e tal. Pode ir lá próximo, tomar né? a vacina. O produto é o mesmo, né? Assim, a fabricante é o mesmo e o produto é o mesmo. E a dinâmica, são 2 doses? São 2 doses da vacina com intervalo de 60 dias. Você, por exemplo, eu tenho que... o que exclui? Por que eu não posso tomar ou eu devo tomar? Assim, porque sempre tem um preparo para vacina, né? Você não pode ter feito isso, isso e isso. Você não pode estar tomando outra vacina. Tem alguma coisa assim? Na verdade, a gente sempre orienta os pacientes, como é uma vacina nova, a tomar ela com uma distância de 15 dias entre as outras vacinas, né? Qualquer outra. Qualquer outra vacina. E uma outra coisa que é importante é não estar com febre no dia da vacinação, porque você pode estar com uma outra infecção e a sua resposta vacinal não ser muito boa. Não ter tido dengue nos últimos 6 meses. Isso é importante,
porque o nosso organismo produz anticorpos específicos contra a dengue, você perde um pouco da imunização. Tá. Então não é que tem um problema, tive dengue, tomei a vacina. Não. Mas você vai perder a eficácia da vacina. Então a gente dá um espaço de 6 meses entre o episódio de dengue e a vacinação. E uma outra coisa é que não pode estar gestante, não pode estar amamentando e não pode estar tomando nenhuma medicação que abaixe a imunidade. Quimioterapia, não pode estar fazendo radioterapia, não pode estar tomando imunossupressor para doenças do tipo artrite reumatoide, lúpus, que são os reumatismos, né? As doenças autoimunes. A dengue tem assustado muito, né, Leandro? Porque você começa a conversar. Outro dia eu estava falando, a minha vizinha de porta, a filha estava internada com dengue. Eu tive dengue e confesso para você que nunca mais na vida eu vou tomar vacina. Ou doencinha do mal, né? A origem da palavra dengue é a doença do quebra-ossos. A sensação, eu tive dengue também. A sensação é que passou um trator em cima de você. Você não quer saber de nada. Fica com a boca amarga, mal-estar, náuseas, vômito, diarreia, febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos, dor nas juntas. E cada dia um sintoma diferente, né? É uma doença que é muito dinâmica. Então, se você está ouvindo a gente, está com esses sintomas, procure atendimento na unidade básica de saúde. Se você tiver com sinais de gravidade, vômito que não passa, febrão que não abaixa, desmaio, sangramento no nariz, na gengiva, um sangramento menstrual muito aumentado, muito né? intenso. Manchas vermelhas pelo corpo, procura atendimento médico para você ser medicado, orientado, não tomar medicações que podem agravar o seu quadro. Leandro, eu quero te pedir um intervalo de 1 minutinho e a gente volta daqui a pouco. Eu quero que você fale também um pouco das consequências da dengue. Perfeitamente. Porque a questão do cabelo, das outras infecções oportunistas que aparecem também, a gente volta em 1 minuto. Mente aberta. Mente aberta. Voltamos com o nosso Mente Aberta, conversando com o Dr. Leandro, que é infectologista. Leandro, a gente está falando de dengue, um assunto muito apropriado para esse período do ano, e cada vez mais é recorrente nas conversas que eu tenho, que eu observo com as pessoas, os efeitos depois que você tem dengue. Então, assim, a questão do cabelo, no homem e na mulher, aí ele é democrático nesse aspecto, cai o cabelo de todo mundo. E eu me lembro, logo após ter dengue, já tem mais de 6 meses, todas as ites que a gente tem, as infecções, né? Sinusite, labirinte, tudo volta com muita força depois da dengue, né? Por isso a necessidade de cuidar. Sim, é muito importante que o paciente procure atendimento quando está com suspeita de dengue, porque é uma doença dinâmica. Como a gente estava falando antes do intervalo, a doença ela é dividida em 3 fases. A fase aguda da doença, a fase de complicações e a fase de recuperação. Na fase aguda da doença, quais são os sintomas? Febre muito alta, dor no corpo, dor atrás dos olhos e dor nas juntas. Entre o 4º e o 7º dia, a febre some, mas o paciente pode experimentar as complicações da dengue. É aí que mora o perigo, como diz a música. Que a plaqueta pode ficar muito baixa, pode ter sangramento, desmaio, vômitos intensos. Então é a fase da viremia alta, né? Na 3ª fase da doença, que é a fase da recuperação, que acontece depois do 10º dia, o paciente ele experimenta alguns sintomas inespecíficos. Canseira, mal-estar, perda de cabelo. Prostrado, né? Assim, a sensação é que você não quer sair da cama, né? E aí esse período varia de pessoa para pessoa. Então tem pessoas que rapidamente se recuperam. E tem pessoas que experimentam sintomas ainda por 20, 30 dias. Principalmente as pessoas que têm alguma comorbidade, né? Que já têm outros problemas de saúde. Então, para cada sintoma nessa fase de recuperação, a gente propõe um tipo de tratamento diferente, né? Se apresentou, por exemplo, porque a imunidade abaixou durante o período da dengue uma infecção respiratória, a gente tem que tratar essa infecção respiratória. Se o cabelo caiu e está incomodando, por que não tratar a queda de cabelo, né, no pós-dengue? Então, a gente tem tratamentos eficazes para esses sintomas. Então, procure aconselhamento médico, né, do seu médico de confiança. Pode procurar um infectologista também, que tem uma experiência boa com isso. Excelente médico. E a gente trata essas complicações relacionadas ao pós-dengue, porque incomoda muito o paciente, né? Incomoda, e numa fase da vida assim que você tem que estar produtiva, às vezes, dependendo da idade da pessoa, e você fica incapacitado, né? É uma doença terrível, né? Como a gente estava falando, é a doença do quebra-ossos, né?
E o Brasil vem experimentando epidemias muito por essas falhas na prevenção da doença. Agora a gente tem a vacina, que é uma medida de proteção individual, mas eu queria lembrar o ouvinte que não é porque você está vacinado, que você está imunizado, que você não deve cuidar do próximo que não pode tomar vacina, né? O vozinho de 80 anos, a vozinha de 80 anos, o bebezinho muito pequeno, ele não vai ser imunizado. Então a gente tem que martelar, né, que o controle do vetor precisa ser feito. As ações de educação e saúde individual também precisam ser feitas. Você havia comentado sobre a ausência de campanhas educativas por parte dos poderes públicos para alertar, orientar e, enfim, lembrar. Houve uma acomodação, Leandro, porque eu me lembro, há um tempo atrás, que havia um mutirão nas casas. Esse fim de semana vamos fazer o combate à dengue. E todo mundo ficava motivado, ou pelo menos tinha notícia. Aquilo eu imagino que proporcionava que a pessoa tivesse algum tipo de ação dentro de casa para combater a dengue. Por que isso foi ficando escasso e hoje a gente nem vê mais? Eu acredito que existiu, durante a pandemia de Covid, um investimento muito grande nas campanhas de prevenção e de ação contra a Covid, e a dengue ficou para trás. Infelizmente, não são doenças excludentes, né? E além da dengue, é importante que o ouvinte também saiba que o mesmo mosquito que transmite a dengue pode transmitir mais 2 outras doenças, que é a chikungunya e a zika. E era a minha próxima pergunta. Então, assim, combatendo a dengue, a gente está combatendo as outras arboviroses, que são as doenças transmissíveis por mosquitos, né? Então, eu acredito que existiu um relaxamento em relação a essas medidas pela questão da Covid. Durante o período de pandemia, as pessoas ficaram muito tempo em casa e tiveram tempo para fazer aquele faxinão, né? Então, muita coisa que a gente ficou de quarentena, limpando, cuidando do quintal, fazendo coisas novas. A gente melhorando teve tempo, o ambiente, né? De cuidar do ambiente. E hoje a vida voltou para o eixo que era mais ou menos igual a antes da pandemia. Então, as pessoas relaxaram e existe uma falta de investimento, na minha opinião, nas ações a nível federal, estadual, do combate à dengue. E essas outras 2 doenças, elas são mais graves que a dengue? Porque outro dia uma amiga falou, Leide, eu peguei chikungunya, não gosto nem... Assim, ela tem quase 1 ano e ela tem efeitos até hoje dessa doença. São doenças diferentes, assim, a chikungunya é uma doença que, em relação à gravidade, ela é menos grave do que a dengue, mas ela dura mais tempo. Então, a duração da chikungunya pode chegar, em alguns casos, a 6 meses a 1 ano. Tenho pacientes que trataram comigo questões relacionadas à chikungunya durante 1 ano, ficaram com dor articular por 1 ano. Você imagina que loucura conviver com uma dor. É o que essa amiga minha relata. Né? Viver com dor é muito ruim. O Zika vírus é uma doença que é potencialmente grave, principalmente para gestantes, né? E hoje, infelizmente, a gente não tem uma vacina contra a Zika, e não temos, assim, nenhum tratamento específico para a doença. Tanto a dengue quanto a zika, a chikungunya, a gente dá um tratamento de suporte, a gente hidrata o paciente, dá remédio para dor, dá remédio para febre, mas não existe um remédio específico, como a gente tem para Covid ou como a gente tem para pneumonia, né? Então, são doenças muito diferentes e com gravidade diferente. O problema é, por exemplo, no caso da zika, o risco para os bebês, né? Da má formação. Muitas crianças no Brasil foram vítimas do Zika vírus e nasceram com problemas neurológicos muito graves, né? Então, hoje, as pessoas precisam entender que a ação de limpeza do seu quintal, do peridomicílio, é muito importante. Para vocês terem uma noção, assim, né? Um foco de dengue, uma tampinha de refrigerante com água, pode contaminar pessoas em 2 ou 3 quarteirões. Então, a gente vê famílias inteiras contaminadas que chegam no consultório e falam assim, mas doutor, o meu quintal tá limpinho, não tem nada, não tem água parada, o pessoal foi lá, olhou, vigiou. Aí eu pergunto, mas o do seu vizinho, tá limpinho? Ah, não, no quintal do meu vizinho tem um monte de pneu, tem um monte disso, tem aquilo, tem uma piscina que não cuida, tem isso, tem aquilo outro. Então, não basta a consciência também individual, a gente precisa ter uma consciência coletiva, né, de sociedade mesmo. Leandro, a gente falou muito da vacina aqui, você deu excelentes explicações sobre.
Agora, a título assim, de informação, outro dia eu estava conversando com o pessoal falando sobre a vacinação contra a dengue e que até o SUS vai disponibilizar em breve, conforme você confirma, mas me disseram que na França essa vacinação já existe há mais de 20 anos. Existia um outro imunizante, né, francês, que ele era utilizado para pessoas que já tinham tido dengue, que era uma vacina que foi importante, é uma vacina baseada no vírus da febre amarela, mas que hoje caiu em desuso porque a vacina nova, a Qdenga, é uma vacina que pode ser dada para quem já teve dengue ou quem não teve, ou quem teve dengue, né? Ela é mais ampla, então. A gente tem uma vacina mais segura e mais eficaz. Leandro, outra informação também, você é infectologista, o Conselho Federal de Medicina vai fazer uma pesquisa com os médicos para que eles opinem sobre a necessidade da vacinação obrigatória contra a Covid em crianças? É verdade, o Conselho Federal de Medicina tem perguntado, a gente recebe esse e-mail, né? É uma participação voluntária de cada médico, perguntando ou não sobre a obrigatoriedade da vacinação de Covid nas crianças, que é uma vacina que vai entrar no calendário nacional. O que a gente estava falando em off aqui, né? Que eu repito a minha opinião. Bom, como indivíduo, eu não acredito que ninguém deve ser obrigado a tomar nenhuma vacina, né? A vacinação é um ato de amor com seu filho. Então, o Brasil, ele deu um exemplo positivo na vacinação de adultos contra a Covid e deu um exemplo negativo na vacinação de Covid na faixa etária da pediatria. A Sociedade Brasileira de Infectologia já se posicionou, a Sociedade Brasileira de Pediatria já se posicionou favorável ao uso da vacina nas crianças, que é uma vacina segura, eficaz e previne contra formas graves da Covid. Então, na minha opinião, como indivíduo, né, eu acho que ninguém tem que ser obrigado a fazer nada, mas é responsabilidade dos pais protegerem as crianças contra doenças que são preveníveis, né? A gente vê hoje um contraste muito grande. No começo da pandemia, todo mundo queria tomar vacina, né? Infelizmente, a desinformação, as fake news, né, os posicionamentos contra a vacinação, que não tinham nada a ver com a questão da saúde, tinham mais a ver com questões políticas e questões de terceira ordem, foram invadindo a mentalidade e o WhatsApp das pessoas e colocando um medo contra a vacina. Se a gente pensa do ponto de vista histórico, a gente teve uma revolta no Brasil, que foi a revolta da vacina, né? E a gente aprende isso nas aulas de história. Então, não sou a favor de nenhuma pessoa ser obrigado a fazer nada, mas eu sou a favor das pessoas serem responsabilizadas pelos seus atos. Então, se uma pessoa pega uma doença que tem prevenção e complica, a responsabilidade é dela como indivíduo. Você vacinaria um filho seu? Opa, com certeza. Eu estou vacinado contra a Covid, tomei 5 doses da vacina. Quando tiver o chamamento para fazer o reforço, né, nas novas variantes do Covid, eu sou profissional de saúde, estou exposto à doença, né? A gente ainda atende casos, eu atendo casos positivos ainda, né? Eu quero me proteger, eu quero o melhor para mim. Então, se eu quero o melhor para mim, eu queria também o melhor para o meu filho. Leandro, muito obrigada pela participação aqui na Módulo FM, já estava com saudade, viu? E você sabe que aqui você tem um espaço sempre aberto para trazer essa comunicação democrática, necessária e de muito carinho. Você é um vocacionado para a medicina, eu fico muito feliz de recebê-la aqui na Módulo. Leide, muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui na Módulo, falando com essa audiência gostosa que a gente tem, né? De pessoas do bem, é uma rádio do bem, com pessoas do bem, com ouvintes do bem. Estou sempre aqui para dar informação de qualidade para os nossos ouvintes. Esse foi o Dr. Leandro César, que é infectologista, uma pessoa extremamente importante nessa área aqui na cidade de Patrocínio e sempre disposto a prestar informações aqui na Módulo FM. Fiquem com Deus, um bom fim de semana e até o próximo programa. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.